Olá, meu nome é Jefferson Nascimento e é um prazer estar aqui no Clube do Direito para essa palestra sobre empresas e direitos humanos. A temática de empresas e direitos humanos tem crescido de importância no cenário internacional, à luz muito por conta do crescimento da importância e influência tanto econômico, social e culturalmente das empresas e principalmente os impactos que esses entes têm causado e proporcionado com relação à proteção dos direitos humanos. A palestra ela se organizará em 3 tópicos principais. No primeiro momento, falarei um pouco sobre a história do desenvolvimento da normativa internacional, principalmente a respeito da temática de empresas e direitos humanos. Depois, falarei especificamente sobre alguns marcos normativos, que ainda que o tema ele seja bastante recente no debate internacional, já temos alguns documentos que têm servido como lastro para o debate a respeito do tema. E, finalmente, falarei um pouco sobre alguns mecanismos de proteção. E, nesse sentido, eu ressaltarei tanto alguns mecanismos no âmbito do sistema global de proteção dos direitos humanos, quanto do sistema regional, no nosso caso, no Brasil, o sistema interamericano de direitos humanos. Para falar um pouco sobre esse tema, é necessário, antes de mais nada, contextualizar por que começar a falar a respeito do impacto de empresas em direitos humanos. Como mencionei anteriormente, esses entes têm cada vez mais ganhado importância no cenário internacional, alguns levantamentos trazendo como algumas empresas representam um volume de movimentação financeira maior do que de muitos estados a nações, fazendo que muitas vezes esses entes eles não tenham o mesmo grau de responsabilização com relação aos impactos de suas ações em direitos humanos. Isso fica mais visível em alguns casos relacionados, por exemplo, a grandes projetos de desenvolvimento ao redor do mundo, inclusive no Brasil. No nosso caso, por exemplo, no Brasil, é possível falar de uma situação em que essa temática de empresas de direitos humanos esteve bastante evidente no desastre acontecido em 2015, do rompimento da barragem de Fundão e a contaminação da bacia do Rio Doce. Então, para falar um pouco com mais detalhes sobre essa temática, é importante a gente verificar qual é a base, qual foi um pouco a fundação, qual foi o percurso desse tema. Então, é importante, é entendido de forma mais ampla que no âmbito internacional, 2005 é um momento importante desse debate. A gente já tinha algumas movimentações no plano internacional a respeito desse tema, mas esse caldo de cultura a respeito desse assunto ele acabou, de certa maneira, se cristalizando de uma forma mais importante em 2005, com a aprovação, por meio de uma resolução da comissão da extinta Comissão de Direitos Humanos da ONU, de uma resolução criando um representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para cuidar da responsabilidade corporativa e dos impactos em direitos humanos de empresas transnacionais. Esse representante especial do secretário-geral foi escolhido à época, o professor John Ruggie. Ele, 3 anos depois, como resultado desse trabalho inicial, desse primeiro período de mandato, ele divulgou um documento que foi aprovado também já à época, em 2008, pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, um documento intitulado Proteger, Respeitar e Reparar, criando uma estrutura de elementos relacionados a como, de certa maneira, o estado da arte a respeito da temática de empresas e direitos humanos. Esse documento ele foi muito aplaudido pelos estados à época de sua aprovação, levando então, a renovação do mandato do representante especial
do secretário-geral das Nações Unidas. O professor John Huggie foi reeleito para continuar nesse cargo. E esse novo mandato, com uma expansão desse mandato de a criação de balizas para que os estados e as empresas começassem a implementar essa estrutura trazida por esse documento de 2008. Isso levou a que, em 2011, ao final do segundo mandato da representante especial, foi aprovada uma resolução, mais uma vez, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, trazendo princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos, especificamente trazendo direcionamentos e balizas para que os estados e empresas implementassem aqueles dispositivos trazidos nos princípios, naquela estrutura normativa de 2008. Quer dizer, os princípios orientadores aprovados em 2011 hoje constituem talvez a base internacional de mais ampla aceitação a respeito dessa temática, né? E ela tem como essa base normativa, ela foi aprovada como uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2011 e tem, servido como o lastro para o debate a respeito desse tema. Importante, né? Quando a gente fala a respeito de e esse mecanismo se insere no sistema global de proteção de direitos humanos, como nós já tivemos a oportunidade de falar em uma outra palestra aqui, que o assinante do Clube de Direito também já tem acesso. Os mecanismos normativos, geralmente, eles são acompanhados da criação de mecanismos também de proteção, né? E não foi diferente no caso dos princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos. Uma outra, também no ano de 2011, foi aprovada a criação de um grupo de trabalho sobre empresas de direitos humanos. E esse grupo de trabalho tem como natureza, a natureza de procedimento especial, né? Com, mais uma vez, uma temática que já foi tratada em uma outra palestra que o assinante tem acesso a respeito do funcionamento do sistema global de proteção de direitos humanos. Eu falarei um pouco mais a respeito do grupo de trabalho quando estiver falando um pouco mais em detalhes sobre os mecanismos de proteção. Mas é importante colocar nessa linha do tempo, 2011, o ano que foi aprovado a resolução com os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos e, paralelamente, também criado esse mecanismo de proteção, um procedimento especial no âmbito das Nações Unidas, denominado Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas de Direitos Humanos. É importante mencionar, paralelamente a esse, o debate que envolveu e a aprovação, né, e a incorporação posterior dos princípios orientadores, um outro processo que tem seguido em paralelo é um processo iniciado em 2014, na verdade é um acúmulo que já vinha ocorrendo, que teve como esse marco, essa incorporação dentro do trabalho no âmbito do Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos, o debate iniciado, o início das negociações para a criação de um tratado sobre empresas de direitos humanos, né? Então, quando a gente está falando dos princípios orientadores, é um padrão normativo, né, uma norma internacional, que tem características de ser uma resolução do Conselho de Direitos Humanos, então tem um caráter não vinculante, na verdade é uma orientação, de certa maneira, e, paralelamente, acontecendo um debate para a criação de um mecanismo, esse sim vinculante, obrigatório aos estados que aceitem fazer parte a respeito também da temática de empresas de direitos humanos. Falarei um pouco mais a respeito disso quando falarmos sobre os marcos normativos. Importante também, finalmente, colocando nessa linha do tempo e trazendo um pouco para o contexto brasileiro, falar sobre o grupo de trabalho, que eu mencionei antes, o mecanismo de supervisão, o mecanismo de proteção vinculado aos princípios orientadores. Esse procedimento especial, ele realizou uma visita ao Brasil